se existisse um manual bem detalhado para a vida em família? Pois é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Um projeto bem específico para a estrutura familiar, todo baseado no documento A Família Cristã. Bom, para começar, a premissa central que sustenta toda essa estrutura é uma ideia muito forte, a de que a saúde de uma família determina, diretamente, a saúde da sociedade inteira. Esse é o ponto de partida, sabe? A base onde todo o resto vai ser construído. Para a gente entender esse projeto, primeiro a gente precisa olhar para a definição que ele dá, né? Segundo o texto, a família não é só uma construção social. Ela é vista como uma instituição divina, a unidade mais básica de todas, tanto da sociedade quanto da igreja. Certo. Então vamos mergulhar na primeira seção, que é o que estabelece a base de tudo, o plano divino para o casamento. O texto apresenta, então, 4 pilares que são essenciais para o casamento. Primeiro, a monogamia, um homem e uma mulher, para a vida toda. Segundo, o compromisso, que é visto como um laço permanente que não pode ser desfeito. Terceiro, a parceria, aquela ideia de 2 pessoas se tornarem uma só carne. E por último, um propósito claro, que inclui ser o lugar certo para a intimidade sexual e a principal instituição para criar os filhos. E essa ideia de que há algo permanente, para sempre, é reforçada por uma passagem bem central que o documento cita. Esse versículo é apresentado como se fosse o selo divino que confirma que o casamento não pode ser dissolvido. Aqui a gente vê um contraste bem claro que o texto faz. Ele coloca lado a lado o plano ideal e o que ele chama de distorções. De um lado, o modelo que ele prescreve, com monogamia e compromisso. Do outro, os resultados que, segundo essa fonte, aparecem quando esse modelo é deixado de lado, levando ao que ele descreve como desestruturação da família. Seguindo em frente, a gente chega na segunda parte, que detalha os pilares do casamento cristão, os papéis específicos do marido e da esposa. Um ponto que o documento bate bastante na tecla é que maridos e esposas teriam necessidades emocionais diferentes e que o bem-estar do casamento depende de suprir essas necessidades. Para a esposa, a ênfase é em segurança, afeto, conversa. Já para o marido, o foco seria em respeito, admiração e apoio. O texto argumenta que quando essas necessidades são supridas dentro do casamento, o laço se fortalece e se evita que a pessoa busque isso em outro lugar. Olhando para as responsabilidades do marido, o texto divide em 3 funções principais. Primeiro, a de ser o líder da família, nas decisões, na disciplina, nas finanças e na vida espiritual. Segundo, a de amar a esposa de uma forma sacrificial. E terceiro, a de ser o provedor, cuidando do bem-estar físico e emocional de toda a família. E para deixar bem claro o tipo de amor que se espera, o texto usa essa passagem, que coloca um padrão bem alto, né? Um amor que se sacrifica, que se entrega como modelo a ser seguido. Do outro lado, de forma complementar, vêm as responsabilidades da esposa. Elas incluem a submissão à liderança do marido, a administração do lar, cuidando da casa, da organização, e também o cultivo de um caráter que, segundo o texto, inspira confiança e respeito. Agora, essa palavra submissão pode gerar dúvida, né? Por isso é importante ver como o próprio texto define isso. A fonte faz questão de esclarecer que não se trata de escravidão ou de anular a opinião da esposa. A ideia seria uma aceitação voluntária, humilde, do marido como o capitão da equipe, dentro daquela estrutura de liderança que foi proposta. Ok, com a base do casamento definida, o texto avança para a terceira seção. E agora? Agora a gente vai ver como esse projeto se estende para a próxima geração, ou seja, a criação dos filhos. A filosofia aqui sobre criar filhos é bem interessante. Os pais não são vistos como donos, mas sim como gerentes da juventude dos filhos. Eles teriam a responsabilidade pela educação e pelo crescimento deles. E essa gerência, essa administração, se concentra em 4 áreas principais da educação. A instrução espiritual, com práticas como oração e culto em família. A instrução moral, ensinando sobre verdade, honra. A formação de caráter, para guiar o comportamento. E, por fim, a disciplina, que, segundo o texto, deve ser aplicada sempre de forma consistente e com amor. E aqui a gente vê que a responsabilidade é uma via de mão dupla. De um lado, os deveres dos pais: amar, instruir e disciplinar, mas sem provocar os filhos à raiva. Do outro, os deveres dos filhos: obedecer e honrar.
E o texto ainda conecta esse dever dos filhos a uma promessa de vida longa e próspera, criando um sistema de respeito e responsabilidade mútua. E para fechar, a gente chega na quarta e última seção, que detalha os sistemas operacionais práticos que, de acordo com o texto, mantêm a família funcionando direitinho. Um desses sistemas, que é super importante, é a comunicação, apresentada aqui em 5 níveis de profundidade. O objetivo, dentro do casamento, é ir além das conversas superficiais do dia a dia e ir avançando, passando pelo compartilhamento de ideias, de sentimentos, até chegar no nível mais alto, a intimidade verdadeira, de abertura total, emocional e pessoal. O documento também não foge de falar dos problemas, das ameaças ao casamento. Ele resume as causas da infidelidade em 4 grandes áreas. Elas vão desde a imaturidade emocional e conflitos que nunca são resolvidos, até necessidades não supridas dentro do relacionamento e expectativas fora da realidade sobre o que o casamento pode de fato oferecer. E quando o assunto é dinheiro, a filosofia é a mesma que a gente viu na criação dos filhos. A ideia não é de posse, mas de mordomia. A crença fundamental é que Deus é o dono de tudo, e o papel da família é ser uma espécie de gerente, ou mordomo, dos recursos que foram confiados a ela. Essa mordomia, na prática, se traduz em alguns princípios. Entre eles, devolver a Deus primeiro, cultivar o contentamento com aquilo que se tem, evitar dívidas, trabalhar em equipe nas decisões financeiras e, um ponto-chave, saber diferenciar o que são necessidades reais de desejos supérfluos. Então, para amarrar tudo isso, o que a gente viu foi um projeto bem detalhado que apresenta a família como a célula fundamental de tudo. E segundo essa visão, é a saúde dessa pequena célula que, no fim das contas, vai ditar a saúde da igreja e da sociedade como um todo. Esse texto que a gente analisou apresentou um projeto bem específico para a vida em família. E isso faz a gente pensar numa questão ainda maior, para refletir. Em quais princípios, não importa de onde venham, a sociedade se apoiam para construir suas bases, seus alicerces,